agradecer a essa igreja pela sua participação no trabalho da nossa Associação Participência e também ao pastor Miquel também pela sua colaboração, a sua contribuição na nossa liderança. Pastor Gabriel Bessa formou-se no nosso seminário lá em Salvador. Foi um brilhante estudante, ele e a sua esposa. Eu os conheci muito bem. E também foi pastor auxiliar da Igreja Batista Metropolitana antes de vir para a Igreja Batista do Campo Limpo. E também trabalha na AMEAR, né? Hoje é o atual vice-presidente da AMEAR. Estamos muito alegres por ter o pastor conosco e estamos ansiosos, pastor, para ouvi-lo nesta noite, porque certamente nós temos a certeza de que vamos ouvir a voz de Deus. Quando a gente vem à igreja, quando nos reunimos para o culto coletivo, no templo, nós, a motivação que temos é de ouvir Deus falar. Ouvir Deus falar. A maior experiência da vida cristã não é fazer milagres. A maior experiência da vida cristã não é falar línguas. A maior experiência da vida cristã é ouvir Deus falar. Amém. E hoje nós estamos dispostos a isso, pastor Gabriel. Fique à vontade. Meus amados irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja com todos nós. Se você crê, você diz amém. Amém. Diante de um desafio tão grande como esse, nós temos a plena convicção que Deus falará. Porque Deus fala, porque a sua palavra, ela promete que não volta vazia e ela alcançará os nossos corações. Mas antes de ler a palavra, tem algo importante. É a igreja, segunda igreja batista de eu falei da melhor igreja de Feira de Santana, que é Campo Limpo. Deixa eu voltar para a segunda melhor igreja. A segunda igreja. Alguns anos atrás, 2 anos atrás mais ou menos, alguns vândalos destruíram o nosso barco clínica. Nós temos um barco clínica, a MEAP tem um barco clínica, e esse barco atende várias regiões ribeirinhas. E ele estava estacionado na Baía de Camamu. Em uma determinada noite, os vândalos de barco, alguns a nado, entraram no barco e depredaram os 2 consultórios médicos, os 2 consultórios odontológicos, a farmácia da igreja, do barco clínica, e ainda danificaram a casa de máquinas do nosso barco. E sabe por que Deus abençoou essa igreja? Porque essa igreja é uma igreja generosa. Essa igreja contribuiu financeiramente e o barco está todo vapor servindo na Baía de Camamu, levando não apenas a cura física, mas principalmente levando a palavra de Deus que transforma corações. Amém. Então, quando eu estou nessa igreja, venho agradecer a oportunidade, não apenas em nome da Igreja Batista de Campo Limpo, e nós reforçamos o nosso agradecimento, mas também de público agradeço a oferta dada por essa igreja para o nosso barco, que o nosso barco continua rompendo as águas, levando o Evangelho
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo à vida dos pescadores artesanais, e ele este semestre ainda está na Baía de Camão. Mas, meus amados irmãos, diante dessa ideia maravilhosa de estarmos juntos nessa noite, celebramos o nome de Cristo, agradecendo a Deus pelos 64 anos dessa igreja. A igreja foi extremamente feliz com o seu pastor Miqueias, em determinar que este aniversário fosse celebrado desta maneira. Porque quando a Igreja Batista de Campo Limpo, presente está com alguns irmãos aqui, com o seu pastor, celebra a nossa unidade, celebra a força batista nessa cidade. E nós queremos louvar a Deus por esta rica oportunidade de celebrarmos a Deus com os amados irmãos. E quando nos foi delegado trazer a palavra nesta noite, nós refletimos sobre de que maneira poderíamos compartilhar com uma igreja tão vitoriosa como essa, que formou vários obreiros, formou vários cristãos valorosos. Que palavra nós, saindo da zona norte da cidade, poderíamos compartilhar com uma igreja tão vitoriosa como essa? E o Senhor colocou em meu coração um texto de Isaías, e que a partir desse texto de Isaías nós vamos olhar, nós vamos perceber nesta noite alguns desejos de Deus para esta igreja. Agora, por favor, meus amados irmãos, nós não viemos de longe para julgar ou promover juízo de valor nesta igreja. Nós viemos compartilhar esta igreja e confrontar também o coração da Igreja Batista de Campo Limpo aqui nesta noite. Porque não nos adianta apenas sermos igrejas fortes, aonde as pessoas gostam de cultuar a Deus conosco. Nós precisamos entender, em alguns momentos, relembrarmos qual é de fato o projeto de Deus para a igreja, e relembrarmos alguns aspectos fundamentais que o tempo, pastor Miqueias, o nosso sucesso como igreja, a frequência, ou a obra missionária, tantas coisas que agregam valor à igreja, nos fazem em algum momento esquecer algumas coisas que Jesus deseja para a nossa igreja. E quando eu falo igreja, eu falo a CIB, eu falo a IPCL, eu falo todas as igrejas que aqui estão representadas. Então, nesse momento, eu quero lhe pedir que, gentilmente, você abra a sua Bíblia em Isaías 53 e se coloque de pé, por gentileza. Nós leremos um texto do servo sofredor, e nós nos apropriaremos de poucos versículos, e a partir desse texto nós vamos desdobrar a nossa reflexão nesta noite. Isaías capítulo 53, nós leremos de 10 a 12. Isaías 53, de 10 a 12. Diz assim a palavra de Deus: todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos ele repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu e intercede pelos transgressores. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Se você crê, você diz amém. Amém. Assente, mantenha a Bíblia aberta, mas principalmente mantenha aberto o vosso coração. Isaías capítulo 53, ele fala sobre o servo sofredor. Isaías profetiza 800 a 900 anos antes de Jesus vir à terra. E ele diz nesse texto, e tem vários desdobramentos para ele, que o Messias viria, faria a obra de salvação, e que o Messias purificaria o pecado de todo aquele que crê. E se você crê nisso, você diz amém. Amém. A grande mensagem de Isaías 53 é que Deus enviou o servo sofredor dele, e que o servo cumpriu a missão. E eu quero me apropriar especificamente do versículo 11 desse texto, que nós lemos esse texto, mas nós passamos a maioria das vezes por esse texto e não reparamos ou não paramos para observar a grande porção de vitória que esse texto traz para o nosso coração. Isaías 53, 11 diz que ele, o Messias, veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Meus amados irmãos, alguns estudiosos desse texto, eles dizem que quando Isaías fala isso, é que ele faz menção a duas coisas extremamente importantes na vida cristã. Em primeiro lugar, que o Messias olharia para a missão que foi dada a ele, e ele se daria por satisfeito, porque ele cumpriu a missão. A Bíblia diz que ele veio, derramou o seu sangue, e Jesus purifica todo aquele que se aproxima dele, e nós cremos nisso. E esse texto também, ele nos fala que ele também veria a obra da sua igreja, em concordância com o versículo 10, quando diz que ele verá a sua posteridade, ele verá o fruto que veio depois da sua obra, e isso traria para ele, para Jesus, satisfação do seu trabalho. Ele olha para a segunda igreja batista em Feira de Santana, e ele se sente feliz pelo trabalho realizado por esta igreja, e se você crê, você diz amém. Amém. Ele se alegra, porque dentro desta comunidade, dentro deste povo chamado, escolhido, renovado, transformado por ele, aqui dentro, servos fiéis ao Senhor, durante 64 anos de existência desta igreja, promovem o reino de Deus na face da terra. O Messias se daria então por satisfeito. Quando nós olhamos a história da igreja, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Se nós voltarmos o tempo nessa história dessa igreja, os irmãos que são mais vividos, mais experientes, podem recorrer à sua memória quantas batalhas em oração essa igreja já venceu, quantas perseguições quando se fundou esta igreja nós sofremos.
sofremos aqui. Quantas vezes essa igreja e o povo que aqui chamado por ela sofreu por levar o nome de Cristo a uma cidade tão adormecida, fruto de um pecado que domina até hoje esta sociedade. Jesus olha para esta igreja e tem esta igreja como vitoriosa. Esta igreja é preciosa aos olhos do Senhor. No entanto, meus amados irmãos, nós devemos olhar para o trabalho desta igreja, nós devemos olhar para a missão dada por Deus a esta igreja e percebermos e pensarmos e lembrarmos que esta igreja pode produzir ainda mais para o reino de Deus. Você crê nisso? Amém. Esta igreja pode continuar dando frutos nessa comunidade. Esta igreja pode, com toda a certeza, afirmar nesta sociedade o seu status de igreja vitoriosa. Mas essa construção de igreja vitoriosa, essa construção de igreja que alegra o coração do Senhor, essa construção de povo obediente à palavra de Deus, vai requerer de nós alguns desafios a serem vencidos. Nós podemos nos acomodar se apenas recebermos o título de igreja vitoriosa e nos acovardarmos diante de uma sociedade que impõe um movimento contrário da igreja contra este mundo. Nós podemos nos acovardar ao nosso conforto, ao nosso status, à nossa maneira de ser, às nossas celebrações, à nossa prática da religião, ao nosso ouvir a palavra. Nós podemos nos acomodar com tudo isso e nos tornarmos igreja vitoriosa pelos frutos, mas raquítica naquilo que pode ser feito e deixamos de fazer porque nós lutamos grandemente contra um movimento de acovardamento dentro de nossas próprias igrejas. E aí, meus amados irmãos, o grande desafio são alguns, então, que nós precisamos reagir. Meus amados, em João, peço que você abra, João capítulo 13, Jesus ele vai falar nesse texto, eu quero ler com você. Nós vamos começar a pensar agora, a partir deste momento, características da Igreja Batista de Campo Limpo, que este ano celebrará 45 anos. Quais são as características que vão nos manter vivos nessa sociedade triste, nessa sociedade que precisa da graça e da misericórdia de Deus? Primeiro, nós precisamos ser uma comunidade de amor. Você pode crer nisso? Primeiro, nós precisamos ser uma comunidade de amor. João capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim a palavra: um mandamento vos dou, que não vos ameis, perdão. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jesus olha para a sua igreja e diz que a característica marcante dela não seria outra coisa a não ser o amor. Nós seremos conhecidos como pessoas que amam. Nós seremos conhecidos como pessoas que respeitam as outras. Nós seremos conhecidos como pessoas não apenas que agem com palavras de amor,
mas nós seremos conhecidos como pessoas que agem em amor. E uma das maneiras de agir com amor para com fora da igreja é sendo igreja que serve as pessoas que sofrem. Quando esta igreja destina, através de um ato pequeno, pastor, de um ato pequeno de dar uma oferta para a obra da MEAP, quando é enviado um pouco do recurso desta comunidade para servir aqueles que sofrem, esta igreja demonstra amor ao servir aos pobres. Meus amados irmãos, certa feita, nós saímos no barco que esta igreja ajudou a reformar. Nós saímos com um grupo e nós nos pusemos a evangelizar. E nós saímos em uma localidade muito pobre, ali perto de Valença. Quando nós chegamos em um casebre muito pequeno, feito de, como é o nome, irmãos? De taipa. Perfeito, nós adentramos aquela casa e encontramos uma garota de 2 anos de idade, amados irmãos, queimada da cabeça aos pés. Quando nós entramos naquela casa, quando nós pegamos aquelas crianças, quando eu saí, não tenho nenhuma habilidade de cuidar de ferimentos. Quando nós vimos aquela criança, nós saímos correndo em direção ao barco, chamamos as enfermeiras e as pessoas preparadas para lidar com o sofrimento humano. Quando contemplaram aquela criança, saíram aos prantos, amados irmãos, e nós levamos aquela criança ao barco. As pessoas, os médicos e as enfermeiras limparam aquela criança, tirou a pele queimada, fez a limpeza, fez os curativos naquela criança. E meus amados irmãos, houve um mover espiritual naquela comunidade. Várias pessoas se converteram porque viram a igreja de Jesus servindo. Amém. Eu quero dizer para você que a segunda igreja Batista de Feira de Santana, comunidade que deve ser renovada em amor, estava ali servindo aquela criança. Vocês, nós de Campo Limpo, precisamos ter a convicção que uma das características da igreja que alegra o coração do Senhor Jesus é esta igreja que ama, esta igreja que serve, esta igreja que acolhe o pobre, que serve a criança, que serve os humildes, é esta igreja que colabora. Se esta igreja não pode ir, envie quem possa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um pastor que trabalha na comunidade pequena, uma congregação dessa igreja. Lá nós temos muitas pessoas para servir, não é verdade, pastor? Muitas pessoas para ensinarmos coisas básicas de limpeza e de higiene. Nós precisamos entender que a igreja relevante é a igreja que serve a comunidade, não apenas os pobres, mas também os ricos, que podem não carecer do nosso recurso, mas carecem do nosso amor fraternal. Amém. Porque muitos sentam aqui, sentam lá, sentam acolá, e vazios de coração, dormem apenas usando Rivotril, porque não encontram paz no coração. E eles esperam que nós, igreja do Senhor Jesus, leve o evangelho que liberta, mas um evangelho revestido do amor, o amor que o Senhor Jesus falou que nos seria característica chave como igreja. Segundo, nós precisamos de uma igreja que triunfe contra os inimigos. Esta semana, nesses últimos dias, nós temos sofrido grandemente, porque nós tivemos 21 cristãos mortos pelo Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, ele promoveu na sua fala que o povo da cruz
cruz, os cristãos, em toda parte do mundo, deverão ser mortos, deverão ter as suas vidas ceifadas. E quando nós olhamos a televisão, nós observamos um vídeo na internet, aqueles 21 homens tendo a sua vida ceifada. Ontem à noite eu vi um vídeo, uma entrevista de um dos dois irmãos que ali morreram, e este homem, uma das frases deste irmão, de dois que morreram naquele dia ali, disse as seguintes palavras em uma entrevista via voz em inglês, claro, e para uma região árabe, e ele falou, uma das frases que marcou meu coração foi esta: eu saio da minha casa todo dia de cabeça erguida, porque os meus dois irmãos deram testemunho da fé que move o nosso coração. E quando eu falo do povo da cruz, contra o Estado Islâmico agora, eu quero dizer para vocês que eles não são os inimigos que nós precisamos triunfar. Estes não são os grandes inimigos que nós precisamos nos preocupar em nosso contexto. Em 1996, Dr. Russell Shedd, convidado pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Salvador, Igreja do Garcia, trouxe um livro muito interessante. Ele lançou naquele dia, chamado O Mundo, a Carne e o Diabo. Nesse texto, o pastor Russell Shedd diz que os maiores inimigos da igreja são o mundo, a carne e o diabo. E meus amados irmãos, desde aquele dia, meu coração arde quando nós percebemos, quando eu percebo que os maiores inimigos a serem vencidos não estão longe do Estado Islâmico, estão perto de nós. E se esta igreja, se Campo Limpo deseja ser igreja ou continuar a ser igreja vitoriosa, tem que ficar atenta aos verdadeiros inimigos que tentam dilacerar a nossa vida. Primeiro inimigo a ser vencido é o mundo. O mundo. 1 João 4 e 5 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que nós podemos vencer pelo sangue do Cordeiro? Diga amém. Amém. Meus amados irmãos, o primeiro inimigo a ser vencido é o mundo. E quando nós falamos o mundo, perceba que são todas as ações que levam a igreja a distanciar de Deus e de sua vontade. Nós estamos de férias agora. Nós estávamos em nossa aldeia, Massacará, Caimbé, perto de Euclides da Cunha, e a Márcia estava assistindo a televisão, o video show de ontem. E eu no quarto, lendo, estudando a palavra para compartilhar com você nesta noite. Quando a Márcia grita na sala e diz: venha ver isto, meu filho. Quando eu me aproximo da sala, na Holanda, aquele também homossexual que faz o programa, uma série de programas, ele faz uma reportagem na Holanda, e ele apresentou às 3 horas da tarde um casamento de 2 homens com direito a beijo, a troca de alianças, 2 horas da tarde no canal aberto de televisão. E a Márcia disse, com perspicácia no coração, ela pensou: são 2, 3 horas da tarde,
A maioria dos pais não estão em casa acompanhando os seus filhos. Eles estão vendo a televisão e eles estão sendo levados a crer que isso é uma normalidade, que o ato homossexual é normal. Mas a igreja, a segunda igreja batista de Feira de Santana, a igreja batista de Campo Limpo, nós levantaremos a bandeira, e mesmo que necessário for ser preso pelo amor da palavra de Deus, nós manteremos aquilo que a Bíblia ensina. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E não vamos permanecer, perdoe-me, não vamos permitir que o mundo imponha sobre a nossa igreja o costume que deve ser adotado como prática. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A igreja precisa entender, nós precisamos compreender que para continuarmos sendo vitoriosos, nós precisamos vencer o inimigo do mundo, que luta para nos afastar de Deus e de sua palavra. Segundo inimigo a ser vencido, o diabo. Jesus falou em Lucas 10, versículo 18 a 20 o seguinte: e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar as serpentes e os escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós podemos, amados irmãos, ficar atentos que o diabo, o nosso adversário, diz a palavra de Deus, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós venceremos se nós resistirmos firmes na fé, e ele não nos causará dano algum, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que opera nos filhos da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós venceremos o mundo, nós venceremos o diabo, mas nós venceremos, meus amados irmãos, o maior inimigo, na minha opinião. Nós estávamos em um pequeno grupo na aldeia Caimbé, e após a reunião do pequeno grupo, quarta passada, uma índia Caimbé levantou-se para orar, e ao orar, ela disse a seguinte palavra na oração dela: Senhor, eu anotei para não errar, Senhor, abençoe a aldeia Caimbé e nos ajude a vencer a nós mesmos. E ela completou dizendo, índia de pouca cultura, e ela completou a sua frase dizendo assim: que nós possamos vencer o pecado que é contrária à vontade de Deus. Essa igreja continuará sendo vitoriosa se cada membro dela, se cada membro de Campo Limpo perceber que o inimigo a ser vencido é o pecado que está em nossa carne, é o pecado que nos leva a desobedecer a Deus e a sua palavra. E a Bíblia diz assim: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Amém. Mas, meus amados irmãos, em terceiro de 4 apenas, Jesus olha para a sua igreja, e essa igreja seria vitoriosa, como nós falamos no início. Essa igreja deveria ser uma comunidade de gente recheada de amor, que vive o amor, pratica o amor. Em segundo lugar, eu afirmo para vocês que essa igreja vitoriosa é a igreja que triunfa contra os inimigos, que não é o Estado Islâmico. O nosso primeiro inimigo é o mundo, o pecado, a nossa carne e o diabo, o nosso grande adversário. Mas também, meus amados irmãos, nós precisamos ser uma igreja também feliz. E eu quero ler com vocês, meus amados irmãos, João, capítulo 16, versículo 22. Abra sua Bíblia, por gentileza. João, capítulo 16, versículo 22. Os discípulos recebem de Jesus uma palavra que deve alegrar o nosso coração como discípulo dele. Uma igreja feliz, vitoriosa. João 16, 22 diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Louvado seja o Senhor. Amém. Os discípulos estavam perto de perder a Jesus, a sua presença. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, a falta é muito grande. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, vocês ficarão tristes, mas por favor, algo deve manter o vosso coração alegre. Um dia eu verei vocês, um dia vocês estarão comigo, um dia eu os trarei a minha presença, e a vossa alegria ninguém tirará. Um grande pregador batista regular chamado Moody, ele dizia aos seus discípulos uma frase que muitos devem conhecer, um ensinamento muito belo, que aviva algo que nós como cristãos, isso seria capaz de renovar a nossa alegria e a nossa felicidade em toda a nossa caminhada. Moody ensinava aos seus discípulos a, quando se levantassem pela manhã, abrissem a sua janela, olhassem para o céu e perguntassem a Deus: será hoje o dia que Jesus voltará? E fechassem a sua janela e fossem viver o dia na expectativa de que naquele dia Jesus pudesse voltar para buscar aquele que crê. Você louva a Deus por isso? Você entende o que eu estou falando? Ou seja, nós perdemos aquilo que Jesus ensinou, que é chamado da bendita esperança. Ou seja, de nós vivermos na expectativa, na emoção, na espera de aguardarmos a volta do nosso Senhor. E eu não falo isso como utopia, eu não falo isso como algo apenas para fortalecer o nosso coração, mas essa deveria ser a esperança do cristão verdadeiro. Será que naquele dia, ou neste dia, Jesus voltará? Meus amados, pergunte ao seu coração: se nós aguardássemos a volta de Jesus nessa expectativa que eu vos falo, eu pergunto a você, não responda em público, apenas para o seu coração: nós viveríamos ou não uma vida de felicidade, apesar de todo e qualquer sofrimento que na nossa porta chegasse diariamente? Claro que sim, nós viveríamos
com uma outra perspectiva. E é esta que eu quero desafiar as nossas igrejas nesta noite. Uma igreja que é feliz, um povo que é feliz, não pela sua dispensa preenchida, mas sim, meus amados irmãos, pela esperança que incomoda e que alegra o coração diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci uma senhora por nome Joana, sul da Bahia, Teixeira de Freitas, um lugar que eu amo muito, sul da Bahia. Nós saímos para evangelizar em um bairro muito pobre de Teixeira de Freitas. E nós íamos na casa de Dona Joana, e nós compartilhamos a palavra com ela, e depois de um tempo ela aceitou Jesus. Só que na casa dela tinha uma coisa que diferenciava de outras. Ela tinha dificuldade de andar. Ela tinha um problema, um AVC, melhor dizendo, que impedia o movimento de uma das pernas dela. E ela se tornou uma cristã verdadeira. E havia um detalhe na casa dela muito interessante. As paredes dela, abaixo do meio das paredes, eram todas pretas, sujas, mas muito sujas. Muito sujas, porque ela, ao andar pela casa, ela tinha que se esfregar na parede, pela sua dificuldade. Meus amados irmãos, mas quando nós íamos visitar esta mulher, todo domingo para acompanhá-la, uma das coisas mais belas que eu já vi em minha vida, era a alegria que esta mulher tinha ao receber o povo da igreja. E nós não íamos lá, não apenas para suprir, pastor Miqueias, a necessidade dela. Nós íamos lá abençoá-la com mantimento, ajuda, levar para médico, nós cuidávamos dela. Mas a alegria dela com Deus era tão grande que isso contagiava o nosso coração. E sabe o que nós vemos hoje? Gente que tem condição, gente que tem emprego, gente que tem saúde, gente que tem o suprimento de Deus na sua vida, a provisão do Senhor, mas gente cabisbaixa. Tudo é motivo de depressão, tudo é motivo de preocupação absurda. Não que as preocupações não sejam a verdade em nossa vida, e são a verdade, é o nosso cotidiano, mas a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Louvado seja o Senhor. Eu não os convido a uma utopia de felicidade. Eu os convido e os desafio, como igreja vitoriosa, é para olharmos para Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai em oração. João capítulo 16, versículo 33, que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se alegre no Senhor. Amém. Você é igreja vitoriosa, você tem a presença de Deus em sua vida, a alegria do Senhor é a sua força. Então Jesus espera que a sua igreja seja feliz, não por uma alegria passageira, mas como diz Romanos capítulo 12, versículo 12, é para que alegrai-vos na esperança, ou seja, a esperança da volta bendita do Senhor Jesus a esta terra. João capítulo 14 diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa esperança, e um dia nós iremos morar no céu. E amanhã
vocês cantarão essa música aqui e celebrarão e vão dizer que um dia vocês vão morar no céu com o Senhor Jesus. Quarto e último, já estamos encerrando. Por fim, meus amados irmãos, Jesus deseja que a sua igreja continue vitoriosa. Mas esse desejo de Jesus de igreja vitoriosa passa pela necessidade, pelo projeto desta igreja continuar levando o projeto de Jesus de resgatar almas adiante. E você diz amém por isso. Porque quando nós amamos a Jesus de todo o nosso coração, nós levamos a sua palavra. Nós não guardamos, guarde isso, por favor. Nós não guardamos para nós apenas o que nós amamos. Nós precisamos compartilhar aquilo que nós temos. Mas nós não compartilhamos como igreja aquilo que mantém a nossa fé viva. Nós amamos o culto, nós amamos a pregação, nós queremos estar na casa do Senhor. E um livro muito interessante, A Noiva de Cristo, de Charles. Nesse livro ele trata sobre como renovar o amor pela igreja. E um dos pontos fundamentais que ele trata neste livro é que um dos indicativos que nós amamos a igreja é quando nós falamos do Senhor da igreja. E que isso seria o grande aferidor de quanto nós amamos a Deus. E se essa igreja quer continuar a ser vitoriosa como ela é, e Campo Limpo também é vitoriosa, essa igreja, nós precisamos largar o nosso egoísmo, deixar de lado a nossa tranquilidade e nos preocuparmos com aqueles que perecem. Então, nessa noite, eu quero ler o último texto com vocês, que se encontra em Lucas 24. Eu peço que a Amanda Lima venha se colocando ao nosso lado, assentado onde você está. Lucas 24, versículo 44 a 47. Mantenha-se assentado. Lucas 24, 44 a 47. Aí, meus amados irmãos, está o despojamento do nosso egoísmo. E uma igreja vitoriosa é uma igreja que prega o nome de Jesus como Senhor. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Preste atenção agora. E em seu nome, igreja vitoriosa, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Que Deus abençoe a sua palavra. Que nós sejamos uma igreja que alegre o coração de Cristo, porque esta igreja já é igreja vitoriosa. Campo Limpo já é igreja vitoriosa, mas precisamos renovar a nossa forma de amar a nossa comunidade, aqueles que estão perto de nós. Nós temos que triunfar contra os inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Nós precisamos ser um povo de gente feliz, não por uma felicidade passageira, mas por termos a paz que alegra o nosso coração, crendo que Jesus voltará para nos resgatar. Por fim, em quarto lugar, para continuarmos sendo igreja vitoriosa,
nós temos que cumprir o ide do Senhor Jesus Cristo, levando Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa música que a irmã Amanda Lima, ela vai cantar agora, esta é a música que eu mais gosto da Amanda. Essa música é especial e vai estar no CD quando ela lançar. E essa música que ela vai adorar agora, ela vai falar sobre recomeçar. E essa música fala de uma pessoa que estava longe de Deus. Nós podemos traduzir como um povo que anda longe de Deus, que anda fora dos princípios de Deus, mas que Deus quer fazer um tratamento para que haja recomeços. E a palavra nesta noite é para que o Senhor Deus possa fazer recomeços na vida daqueles que amam e que obedecem a palavra do Senhor. Vamos ouvir essa música e meditar nesta letra. Amém.
conosco. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este culto, por esse tempo, por Tua palavra em nossos corações. Nos ajude a ser igreja vitoriosa, igreja que continue a levar o nome do Senhor. Que seja esta uma oportunidade para todos nós recomeçarmos em Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra que nós ouvimos nesta noite. Meus irmãos, é bom ouvir Deus falar, e Deus falou, aos nossos corações. E a igreja tem sempre a alegria, pastor, de presentear aqueles que trazem, a palavra de Deus, que aceitam o convite para estar nesses momentos de alegria e de gratidão na vida da igreja, sempre com um presente para que o pastor sempre se lembre deste momento e também da segunda igreja batista aqui em Feira de Santana. Pensamos em algo que seja bom, que fosse bom para você ou para o Senhor e bom para a igreja, a sua igreja. Então nada mais apropriado do que um livro. Os irmãos que vieram ontem, façam de conta que eu nunca disse isso. Certo? O que eu vou falar agora é que se conhece, se uma pessoa é realmente um teólogo, se ele tiver uma biblioteca, não é verdade? Isso, então nós estamos dando o instrumento de trabalho do teólogo que é lei, assim como do dentista, aquele motorzinho, aquele negócio todo, do teólogo é o livro, Então, é uma lembrança apropriada, para a vida do pastor, o livro. E aqui está o livro dos livros. Quando abrimos a Bíblia e lemos, Deus está falando conosco. Meus irmãos, nós vamos assim orar, silenciosamente, e retornarmos aos nossos lares. Lembrando que amanhã é domingo, dia do Senhor. Nós estaremos o dia todo na igreja, de manhã e de noite. Amanhã nós teremos pela manhã o irmão Nelson Almeida, que é o nosso missionário, ali na região ali perto do aeroporto, na congregação Bom Sucesso. O irmão Nelson estará trazendo a palavra. E à noite, irmãos, o irmão Lázaro, o cantor que todos nós conhecemos, estará também pregando e cantando amanhã à noite aqui na igreja, encerrando assim as nossas conferências. Eu recebi agora o recado que amanhã terá cantina. Hoje, a conversa de hoje. O mensageiro não foi muito bom, não é amanhã, irmão. Começará hoje. Então, terá cantina. Os irmãos não saem daqui sem saborear um delicioso lanche. E assim nós oraremos silenciosamente e retornaremos às nossas casas e também experimentaremos o lanche da igreja.